Vou dar início aqui no Facebook também. Aleluia. Tudo vai bem, em nome de Jesus. Se cair num, corre para o outro. Se cair no outro, a gente continua com Jesus. Tá tudo bem, tá tudo certo. Sem problemas. Glória a Deus. Que bom que as coisas aqui na terra podem se abalar, se agitar, mas o céu permanece lindo. Glória a Deus. Como diz o irmão Lázaro, né, que cantava: ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus. Não sei se nós vamos para o céu, né? Jesus voltar, arrebatar, assim, a gente vai ficar um tempo aqui mesmo, né? Olha o mistério. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor já está neste lugar. Estou aqui clamando pela unção, pela presença do Senhor manifesta. Não que Ele venha neste lugar, né? Esse é assunto para discutir teologicamente. O Senhor já está aqui, o Senhor já está aí aonde você está. Não há limites para Deus, não há limites para o poder do Senhor agir. Ele está aqui, Ele está aí com você. E nós, mesmo estando separados, cada um num ambiente, cada um numa sala, num quarto, num lugar diferente, numa casa diferente, nós estamos assim juntos, unidos, de mãos dadas, na presença do Senhor, o nosso Deus, maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso libertador, nosso salvador, o nosso resgatador. E Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E é para Ele que nós corremos todas as quartas-feiras aqui neste lugar, onde Ele nos chamou, onde Ele nos reúne para nós estarmos aqui como igreja, orando, clamando juntos, de mãos dadas, né? Assim, olha, de mãos dadas diante do trono do Senhor, para entregar a Ele, né, a nossa vida em primeiro lugar, sempre nós em primeiro lugar. Nós não sabemos quantos o Senhor reúne aqui depois. Eu vejo aqui um número grande de pessoas, mas eu não as conheço e eu não sei quantos vão vir estar, quantos vão ouvir depois essa palavra. Mas eu sei que o Senhor é, né, presente neste lugar, que o Senhor nos reuniu com um propósito e uma missão, e a palavra dele não volta vazia. E sempre nós precisamos ter na nossa mente que essa palavra, essa reunião, primeiro, essa unidade aqui, em unidade, essa reunião, o Senhor, Ele vem aqui falar conosco. Não é uma palavra para as multidões, embora todos possam se assentar nesta mesa e comer deste pão. Mas primeiro, nós estamos aqui por nós, para alimentar o nosso espírito. Nós, aqui desse ministério. Então, sempre que você for orar, sempre que você se achegar a esta mesa, tem aí, né, as cadeiras vazias do seu lado, para que outros possam se assentar, né? Glória a Deus. Mas é sempre nós primeiro, tá? Essa palavra não é para os outros, é para nós. Ela não vem só para evangelizar outros, aqueles que não conhecem, ou que estão longe do Senhor, mas ela vem primeiro para nós, para nos resgatar. E se você acha que você está perto o suficiente de Deus, que você não precisa ser resgatado, muito cuidado, porque você pode estar aí já com a vista espiritual embaçada, se não estiver cego, né? Porque muitas coisas nos afastam de Deus. Pensamentos nos afastam de Deus. Atitudes e não atitudes também nos afastam de Deus. Então nós precisamos ser vigilantes e olhar para nós, autoexaminar. O Senhor tem nos falado e nos ensinado isso. Glória a Deus, o Senhor está neste lugar. A palavra do Senhor diz: onde 2, 3 se reunirem no nome dEle, Ele se faz presente. Glória a Deus, então o Senhor está neste lugar, aleluia. E eu disse na live passada
algo que é sobre o clamor e que eu ia explicar um pouquinho sobre o clamor. E eu vou falar um pouquinho sobre clamor hoje. Mas vamos orar e entregar esse serviço espiritual ao Senhor, porque Ele já está aqui, aleluia. Ah, Senhor, nós te damos graças e bendizemos o teu nome. Pela tua presença te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Se podemos estar aqui é porque o Senhor esteve conosco e o Senhor está conosco neste momento. Obrigada, Deus, porque Tu és verdadeiramente a nossa força, verdadeiramente Tu és o motivo da nossa canção. Toma, Senhor, esse serviço nas Tuas mãos, esse momento, Senhor, em que o Senhor dispensou anjos para estarem batalhando, guerreando, nos guardando, nos livrando do mal. Toma nas Tuas mãos, Senhor, essa live de oração. Que o Teu Espírito Santo venha mover com liberdade, que o Teu Espírito Santo encontre os corações receptivos, abertos, para que Ele possa agir, operar em nós e depois através de nós. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos pela Tua misericórdia, que é a razão de não sermos consumidos. Por isso estamos aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Ah, presença de Deus, aleluia, tão linda que emociona, glória a Deus. E como eu falei na live passada, né, teve um momento que eu falei sobre o clamor e eu disse que clamor, né, não era gritar e que eu ia falar isso um pouquinho para vocês, hoje nós vamos falar. Clamor, né, quando nós falamos em clamor, não é simplesmente falar ou gritar, embora clamar tenha muito a ver com elevar a voz, em falar alto, tem a ver com isso sim, mas não é simplesmente isso. O clamor, ele é uma oração que envolve outros elementos, outras características, como por exemplo uma urgência, quando nós recebemos, né, notícias ruins, algumas notícias assim que são meio apavorantes, que a gente sabe que a gente não pode fazer nada, só mesmo a mão de Deus, não depende de nós. Então o que a gente fala? Vamos erguer um clamor. A gente fala, vamos erguer um clamor. Então, porque é algo urgente. E ali naquele clamor a gente pega forte, pega firme, fala com autoridade, né? A gente assim até eleva a voz. Então, o clamor fica muito conectado a esse negócio de orar com a voz alta, mas não é isso, tá? Você pode clamar com a voz baixinha também, porque o clamor ele tem mais a ver com essa urgência, com essa intensidade e a rendição a Deus, que significa o quê? Quando você vê essa causa, esse problema, onde só e você reconhece, né? Ali não adianta você ser rápido, independe de uma ação natural sua, né? Nossa, é totalmente de Deus. A expressão, né, da nossa alma nesse momento de clamor é assim, de que reconhece que só o Senhor pode intervir. Então isso é clamor, é quando nós oramos, né, com as nossas entranhas, com força, assim, a gente pega a nossa fé e a gente parece que está espremendo a nossa fé nas nossas palavras, né? A gente parece que está passando ali no moedor a nossa fé, a gente chora porque vem aquele quebrantamento, vem a dor, mas também vem o clamor, assim, a esperança, nós sabemos, nós profetizamos que só Deus pode agir. Não é verdade? Não é assim quando a gente clama, né? Quando a gente está em clamor. Então, mas isso, né? Nem sempre isso tem que ser com gritos ou com uma voz elevada, né? Com um tom de voz alto. Na maioria das vezes é em silêncio que nós realmente clamamos. O que importa nesse momento de clamor é a nossa total dependência de Deus. A gente entender isso. A dependência total de Deus é que vai fazer a diferença. É a gente reconhecer naquele momento que talvez nem palavras saiam, que somente um gemido, a gente só geme. Oh, Deus
a gente sabe que só o Senhor pode fazer. Então, as características, né, as características de um clamor é aquilo que a gente falou, né, já bastante aqui, mas eu sempre falo, né, sobre Ana, né, porque a gente fala daquele grito da alma, não do volume, tá? Clamor tem mais a ver com isso, é um grito de alma, não da voz, né? Que pode ser alto, mas também pode ser silencioso. E o que define o clamor é a intensidade da entrega, não é o tom da voz. E isso quem vê é só Deus. Ah, meu Deus, agora, ó. Quando o rio começa a fluir, aí fica difícil de eu segurar. Não posso perder o foco, mas aí vem, né, aqueles insights assim lá de cima, do céu mesmo. Não adianta, né? Muitas vezes você acha que a pessoa tá ali clamando, que Deus está ouvindo, que o céu está em movimento, porque a pessoa tem a voz, porque tá falando empossadamente, não tem nada a ver com isso. E o Senhor não está nem ouvindo aquela oração, porque não está tendo aquela entrega realmente, né? Não está tendo uma submissão, não está entregando realmente a Deus. Está entregando a pessoas, a homens, aos ouvidos de ouvintes, não do céu, né? Então, o clamor, ele é movido por quebrantamento e fé. Quebrantamento e fé, aquele coração quebrantado, contrito. Então, clama quem sabe que só Deus pode fazer. Aquelas pessoas que sabem assim, é só Deus que pode fazer isso. Essa pessoa é uma pessoa que faz clamor, que sabe clamar. É diferente de reclamar ou de ficar exigindo para Deus as coisas. É um pedido assim desesperado, mas é com humildade. A gente pede com desespero, mas com humildade. É uma oração que realmente o clamor, né? Uma oração em clamor, ela toca o coração de Deus, sim. E nós vemos isso em várias passagens aonde Deus se moveu, né, em favor do povo, como Ana quando orou pedindo um filho ao Senhor, o povo de Israel no Egito que tanto sofria. O Senhor disse que ouviu o clamor deles e veio para libertar eles, né? E Ana também, o Senhor respondeu a ela dando filho, e que filho, né? Alguém, um profeta para gerações, até hoje. Tudo que ele fez nos ensina e nos ministra. E também Bartimeu, que foi aquele, né, que clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era alto, sim, mas tinha o quê? Uma urgência, uma necessidade, e ele sabia que só Deus poderia fazer um milagre por ele. Então é isso, clamor é rasgar o coração diante de Deus, clamor é reconhecer, né? Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Clamor é você orar assim com a sua alma, mais do que com a sua boca. Você clamar, né? Tem mais a ver com você dispor o seu coração, rasgar o coração, do que palavras, a voz, né? Do que a garganta. Então, o Salmo 34:17 diz assim: os justos, eles clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então, o clamor tem muito assim a ver com constância, né, gente? Porque não é toda vez que a gente clama na hora que Deus responde. A gente precisa ser constante. É um apelo persistente, firme, cheio de fé, como alguém que não desiste de buscar até que Deus responda. Isso que é clamor, assim como nós já pregamos aqui insistentemente, né, sobre a viúva, lá de Lucas 18, do 1 ao 7, tem a história da viúva insistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Entenderam? Então, clamor tem a ver com isso, com essa persistência, com essa insistência, com essa constância que a gente tem feito assim toda quarta-feira, de estar aqui diante do trono do Senhor para orar e interceder. Nós temos aqui sempre, puxamos aqui um clamor, erguemos um clamor aqui sempre
por nós, pela família e pelas nações. E aí, conforme o Espírito move, a gente coloca outras coisas, mas são sempre esses 3 pilares, essas 3, né? São 3 alvos que nós temos aqui. Então, o Salmo 88:1, nós lemos ali: Senhor, Deus da minha salvação, a ti clamo dia e noite. Então, é um clamor constante, um clamor persistente, um clamor que não desiste. Isso é clamor. Você orar, ter fé e crer o tempo todo que só o Senhor pode fazer. Amém? Então, clamor é isso, diferente, viu? Oração e clamor é ali, tá juntinho, mas são coisas diferentes. Existe ali, né, diferenças entre eles. O clamor é uma oração que nasce da dor, né, ou da fome espiritual, mas ele cresce, né, com a fé. A gente vai regando com fé, com constância, com insistência de quem assim não aceita desses corações, que eu espero que meu coração seja assim, o seu também, que não aceita viver sem uma resposta de Deus. Nós não podemos aceitar viver sem uma resposta de Deus. Então eu te convido nessa hora, a gente vai louvar um cântico, uma oração cantada. E eu te convido já para deixar o coração aberto, porque isso foi só uma introdução. Aleluia! Nós temos realmente uma palavra para poder conectar essa e fechar o que o Senhor quer falar conosco hoje. E eu te convido para você deixar o seu coração aí bem aberto para o mover do Espírito Santo, no momento da palavra e no momento da oração, para que o terreno, né, a terra do nosso coração esteja bem preparada para que o Senhor venha, né? Para aquilo que Ele vem semear no nosso coração e nós possamos dar muitos frutos que glorificam a Deus. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor com um louvor. Glória a Jesus. E pedir para Ele que se abra os céus. Abra os céus, Senhor. És bem-vindo aqui. E em nosso coração, toma direção. Sim, Senhor, toma direção no nosso coração. Deus, Tu és bem-vindo neste fogo lugar. consumidor. Tu és Deus, fogo Sem impedimentos, Aleluia. face a Sem face, impedimentos, Senhor. Oh, Deus, meu coração está disposto na Tua presença. Sopra em nós. Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Queremos o Senhor, precisamos do Senhor. Aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Clamamos a Ti. Clamamos a Ti porque sabemos que só o Senhor pode guerrear as nossas guerras, Deus. Sabe Ti, o nosso socorro. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Aleluia. Tua presença nos cura, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Sopra, Te sopra, porque nós te queremos, Senhor. Nós te queremos, Espírito Santo. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Queremos, Senhor. Precisamos de Ti. Sopra sobre nós, sopra sobre nosso coração. Sopra sobre as mentes, Senhor, cansadas, oprimidas, sobre os corações, ó Deus, endurecidos. Oh, sopra com Teu poder sobre as correntes que aprisionam, Senhor, o Teu povo, Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, que nesse momento se encontram presos, Senhor, por cadeias que estão
céus fechados se abram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui para continuar as obras que o Senhor Jesus começou. Aleluia! Aleluia! Quando você não tiver tempo de ler a Bíblia, você coloca no YouTube aí um áudio, tá, da Bíblia e vai ouvindo a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Aleluia! E no livro de Isaías, no capítulo 61, não é sobre isso que eu vou falar, mas veio agora porque tá fresco na minha mente, porque é o que eu tenho escutado, né? A Bíblia, eu ouço a Bíblia bem cedinho, eu ouço a Bíblia. Então, aqui fala que o Senhor Jesus, falando do ministério dele, ele diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Eu adoraria continuar lendo e ministrando essa palavra. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Eu só quis pegar esse ponto para você entender que essa missão aqui, Jesus está falando do ministério dele e nós continuamos. O Senhor nos entregou essa missão para nós continuarmos até que ele retorne, até que ele volte. E ainda ele deixou uma ordem. No Novo Testamento a gente vê, né, escrito que ele diz: aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Nossa, meu Deus do céu, eu amo demais essa passagem. Isso para mim nossa, é muita revelação, é muita coisa. Quando começo a pensar sobre isso, a minha mente não dá conta, vai muito longe mesmo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia hoje no capítulo 64 de Isaías. Aleluia! No capítulo 64 de Isaías, no versículo 1. Eu espero que você nunca mais esqueça essa palavra, porque ela precisa estar, você precisa decorá-la, precisa aprender ela, precisa entender ela e saber que ela tem que estar assim, impregnada em você, assim como você não pode tirar aí partes do seu corpo, no seu espírito, ela tem que estar grudada em você. Então essa palavra, vou ler na Bíblia, tá? Mas eu conheço bem ela, né? O profeta, ele está dizendo assim: se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. É isso que Isaías está dizendo. É um clamor. Aqui é um clamor e tem um ponto de exclamação. Ele está realmente clamando, né? Se rompesse, se abrisse os céus e o Senhor descesse aqui. Por que Isaías estava fazendo isso? Isso daqui faz parte de uma oração de intercessão pela nação, que começa aqui no capítulo 63, no versículo 15, mais ou menos. No versículo 15, ele começa a fazer uma oração e vai até o final do 64, tá? Então aqui o que estava acontecendo? O povo de Israel estava passando por um tempo de crise espiritual e moral. E já não havia mais zelo pelas coisas de Deus. Estava tendo uma frieza, um esfriamento, um afastamento. E o povo havia se distanciado da presença do Senhor e as consequências disso já estavam acontecendo. Estava vindo sobre eles, né? Destruição, exílio, vergonha e desesperança. E, gente, perder esperança é perder tudo. Então Isaías, como ele era um profeta, né? Como um profeta,
ele carregava o peso da nação, né? E aqui ele clamou com gemido. E era um clamor num lugar de arrependimento coletivo, porém ele estava sozinho. O povo, em sua maioria, não estava junto. Então essa é uma das dores do profeta, né? Ou seja, né? Ele estava dizendo assim: ah, Senhor, se tu rompestes os céus e descesses. Aí ele estava dizendo assim: ah, Senhor, se o Senhor entrasse nessa causa, se o Senhor intervisse com tua presença manifesta, se o Senhor vier aqui, se o Senhor estiver aqui, isso aqui não aconteceria. Ah, mas não aconteceria mesmo. Então esse clamor vem desse lugar de arrependimento coletivo, de desespero santo, né? Ele estava assim desesperadamente, mas em santidade. Um desespero santo, onde ele como profeta não apenas estava apontando o pecado e o erro, mas ele estava sentindo a dor daquela separação entre o povo e o Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós também nós sentimos dores de ver pessoas que são tão amadas, tão preciosas, tão queridas do Senhor estarem longe de Deus. Não querem se achegar diante do Pai por diversas razões, têm seus motivos, muitas dores são legítimas, mas o Senhor dá força para superar tudo isso, mas eles não conseguem. Então isso realmente faz com que a gente também se sinta, né? Entenda esse clamor do profeta. Então esse capítulo 64 de Isaías, o contexto dele é esse, né? Aqui nós temos 3 temas centrais, né? Tem 3 assuntos embutidos aqui. Ele ora por intervenção divina, porque, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, né? Ele pede que Deus desça do céu, como nos tempos antigos, quando o poder de Deus era assim inegável e os inimigos temiam a glória do Senhor. Entre aquele evento que aconteceu com Elias, que ele clamou e pediu fogo do céu, até o profeta Isaías, gente, foi quase 2 séculos. Calcula-se, tá, com uma diferença de 30 anos ali, que fica difícil calcular certinho, de 170 a 200 anos. Então são 2 séculos, né, de distância, mas não é tanto tempo assim, né, pra gente ver como que esfriou, como que teve um feito tão grande em Israel, a ponto depois de quase só 200 anos depois o povo esquecer. Então aqui também ele tem nessa oração ele tem um reconhecimento do pecado, porque o povo, né, quando a gente vai lendo aqui, há um reconhecimento, o povo reconhece que está impuro, que se afastou, que as próprias boas obras são como trapo de imundícia. Muitos reconheceram. E tem também um apelo baseado na aliança. O profeta, ele apelou, né, para a paternidade de Deus. Tu és o nosso pai, nós somos barro, tu és o oleiro. E é um apelo que não se baseia no mérito humano, mas na misericórdia da aliança. Quando a gente vai lendo aqui, gente, nós vamos vendo tudo isso, ó, no 64, no versículo 8, tá escrito aqui, ó: contudo, Senhor, tu és o nosso pai, nós somos o barro, tu és o oleiro. Acho que nós estamos precisando ir para a mão do oleiro de novo, né? Deus está falando muito do oleiro. Então esse versículo, ele ecoa desde esse tempo até hoje como um clamor que atravessa séculos. Ele representa a oração de todo remanescente fiel. Porque remanescente, gente, fiel. É gente fiel, é gente que não desiste, é gente que prossegue, que anseia, né, em ver o avivamento verdadeiro, real, não de aparência, mas ver a glória de Deus manifesta. E profeticamente, Isaías, no profético, né? Nós já falamos aqui do contexto bíblico, literal. Agora, o profético de Isaías 64
fala de uma fome por intervenção divina, de verdade, real, verdadeira. Ah, meu Deus, quando nós olhamos hoje a situação que está o mundo, nós podemos fazer essa oração. Senhor, se tu rompesses os céus e descesses. Senhor, se tu rompesses os céus e descesses. Então é um clamor por um mover que não vem da carne e nem de uma programação religiosa, mas ela vem da presença viva de Deus invadindo, né, entrando, fazendo algo na humanidade. E também é um chamado à rendição e arrependimento nacional, a nível nacional. Esse clamor nasce quando há um peso, né, santo no coração, um desejo, Senhor, não dá mais. Não é de desistência, Senhor, não dá mais, nós não temos mais força. Ou o Senhor vem ou tudo vai morrer. Ou o Senhor entra nessa causa ou acabou. E também tem a antecipação do Messias e do reino, ou seja, a antecipação, né? Ele fala da vinda de Jesus, da primeira vinda que já aconteceu e também cita da segunda, que vai acontecer. Então hoje nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, se você acha que você não está vivendo, você acha que você está vivendo quente, fervendo, você está muito longe. Nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual dentro da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja. E esse clamor aqui de Isaías 64:1 nos ensina que clamores precisam ser agora, entregues. A gente precisa ir profundo para gerar o que? Um rompimento espiritual. Sabe o que está acontecendo? Está havendo pecado escondido, frustração, afastamento da presença, onde essas coisas só a intervenção do Senhor pode restaurar. Nós não temos mais força. Nós precisamos clamar hoje. Se rompesses os céus e descesses. Esse clamor, né, ele nos leva a uma postura de arrependimento coletivo. Pode estar tudo bem aí na sua casa. Na minha não tá. Na terra que eu tô vivendo não tá. E eu tô aqui, se rompesses os céus e descesses, essa situação não permaneceria. Senhor, fala neste lugar. Isso precisa mudar. Então nós podemos aprender algo com Isaías. Ele não estava pedindo um culto mais animado, não é isso que ele estava pedindo, também não é o que eu quero. Eu espero que também não seja o que você está pedindo. Ele pedia um céu aberto, um céu rasgado, ele pedia a presença, ele não estava pedindo alívio. Senhor, vem aliviar. Ele pedia a presença de Deus, a presença de Deus. Porque só a presença do Senhor pode fazer os montes tremerem e os corações voltarem a queimar. Nós temos aqui uma jornada, já há um tempo o Senhor falando conosco sobre frieza espiritual. E hoje o Espírito Santo está aqui chamando o seu povo de volta a um clamor verdadeiro. Ele está nos ensinando o caminho. Ele não está falando da gente fazer orações formais, nem de palavras ensaiadas, mas um lugar onde a alma realmente vai se prostrar, onde o coração não vai exigir, mas vai se render. Onde nós vamos poder fazer aquilo que está escrito em Joel 2, no versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo.
Eu clamo ao Senhor porque eu reconheço que eu preciso dele. E você? Não é gente forte, tá? Que faz clamor. Não é porque é forte que faz clamor, não. É gente quebrantada. Clama. A gente clama. A gente precisa clamar quando a gente vê que a gente não tem mais saída. A gente já fez de tudo, já tentou de tudo, já falou tudo, já esgotou as forças. Aí a gente clama. A gente faz esse clamor aqui. Se rompessem os céus e descesses. Deus, ele não resiste um coração quebrantado e contrito. A gente clama quando a gente quer mais do que um alívio. A gente não quer só um alívio. Não. A gente quer Deus na nossa vida. A gente quer Deus na nossa causa. Então vamos clamar. Convido você a clamar comigo. Aleluia. Vamos clamar. Eu quero te dizer que para fazer esse clamor você precisa parar de resistir. Você precisa parar de tentar sozinho. Você precisa ser como Ana, né? Chorar se precisar. Ser como Bartimeu, gritar se for preciso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ser como Israel, né? Que mesmo no cativeiro clamou o Senhor. Porque Deus ouve. E quando ele ouve, ele vem e ele responde, ele vem. Em Jeremias 33:3 tem um versículo também que eu amo, que diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Aleluia, glória a Deus. Nós temos causas urgentes, nós temos dores, nós temos motivos legítimos para poder clamar nessa noite. Nós precisamos clamar, a nossa oração precisa subir com clamor contra a frieza espiritual que nós estamos lutando aí, né? Famílias em crise, cura emocional, olhos espirituais abertos, restauração de identidade e intercessão pelas nações. Isso é urgente, isso é profundo e está totalmente alinhado com o que o Espírito Santo está despertando em nós nessas últimas semanas. Tudo que ele está fazendo, toda essa obra que ele está fazendo, está tudo alinhado com essa palavra. Glória a Deus. E que você, essa seja mais uma palavra que queime no seu coração e que você entenda. Se rompessem os céus e descesses. Quando você for orar por causas que são impossíveis para você, lembre-se disso e diga: se rompesses os céus e descesses, Senhor. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Vamos orar, aleluia, aleluia. Vamos orar com oração de clamor profético, primeiro pelo nosso coração, porque a palavra vem primeiro para nós, depois a gente ministra para os outros. Aleluia. Oh, Senhor, louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome e te agradecemos pela tua presença. Porque o Senhor fala conosco, o Senhor vem neste lugar para nos instruir, para nos aconselhar, para nos mostrar o caminho, para afirmar os nossos passos. O Senhor vem para fazer tantas coisas em nós, o Senhor vem para nos consolar, o Senhor vem para instruir, né, na sua palavra. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pelo mover do teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Aleluia. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os olhos espirituais do teu povo. Abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Mostra-nos, Senhor, a cada um de nós a nossa condição.
Nós não queremos mais, Senhor, ficar olhando para os outros e culpando os outros, sem antes olhar para dentro de nós e deixarmos o Teu Espírito Santo revelar aonde nós precisamos ser transformados. Dá-nos, Senhor, um espírito humilde para enxergar o que precisa ser mudado. Quebranta, Senhor, os orgulhosos, desperta os adormecidos, destranca os corações resistentes à correção, todo coração endurecido que fica resistindo à sua correção, Pai. Seja tocado nessa hora, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Vem tocar e vem fazer a obra que só o Senhor pode fazer. Faz-nos, Senhor, voltar a desejar a Tua vontade acima da nossa. Tira as vendas, Senhor, remove os enganos, despedaça os ídolos do coração. Nós queremos viver, Senhor, os Teus propósitos. Em plenitude, Senhor, o Teu querer, vem o Teu reino, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus misericordioso. Se não fosse, nós nem estaríamos aqui agora. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Nós não temos, Senhor, palavras. Nós não temos, Senhor, nada. Nós temos o nosso coração para rasgar diante do Senhor. Nós vamos clamar, Senhor, com gemidos da nossa alma, com a dor que nós sentimos de ver tantos corações frios, tantas casas, Senhor, que estão em silêncio, mesmo cheia de pessoas dentro, famílias, Senhor, que estão em ruínas, pais e filhos, Senhor, que já não conversam, não têm diálogo, estão sem direção, estão sem vida. As famílias, Senhor, que estão em processo, Senhor, de morte. Pai, te pedimos nessa hora, vem com teu fogo. Senhor, eu faço esse clamor agora. Ah, se rompesse os céus e descesses. Ah, Senhor, vem com teu fogo e queima toda a frieza espiritual. Onde, Senhor, antes havia oração, mas hoje, Senhor, é só rotina. Faz só por rotina, faz por obrigação. Não faz com paixão, não põe fogo no altar. A Deus, tem misericórdia. Onde, Senhor, antes havia presença, mas agora, Senhor, só há distração. Onde antes, Senhor, havia temor, mas agora, Senhor, há cansaço, culpa e religiosidade, Deus, Senhor. Se fendesse o céu, Senhor, se descesses deste lugar, Deus. Espírito Santo de Deus, vem soprar. Toca, Senhor, os espíritos, Senhor, o coração que está agora adormecido. Toca os que perderam a paixão, os que esqueceram o som da tua voz. Toca, Senhor, os líderes cansados, os pais sobrecarregados, as mães feridas. Levanta de novo, Senhor, um altar nas casas. Clamamos nessa hora pelas famílias, Pai, por aquelas que estão vivendo, Senhor, em guerras. Guerras, ó Deus, silenciosas, dominadas, Senhor, por descontrole emocional, por mágoas, Senhor, por dores, ó Deus, que não foram curadas, por palavras que ferem mais do que curam. Senhor, entra nas casas e remove o espírito de divisão, de confusão, de gritaria, de culpa. Tira toda a opressão. Liberta, Senhor, os filhos que não sabem quem eles são, Senhor, mais. Eles não sabem mais, de tão confusos. Toca, Senhor, em todos os maridos apáticos, Senhor. Toca nas esposas cansadas, nos filhos feridos.
Visita, Senhor, os corações, Senhor, que estão tóxicos, fazendo com que os relacionamentos fiquem adoecidos, Pai. Não queremos mais conviver, Senhor, com essas feridas abertas. Vem trazer cura emocional e espiritual, Senhor, na profundidade, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, um povo que não foge da cura, mas que busque. Ah, Senhor, desperta aqueles que estão deprimidos, que não conseguem erguer a voz para clamar, para pedir socorro. Toca, Senhor, os que foram machucados, Senhor, por dentro. Ó Deus, nas suas intimidades, os que vivem feridos, mas escondem por fora. Vive uma vida de aparência, Deus, mas por dentro é cheio de dores, ó Pai. Vem curar, Senhor, com o teu poder. O Senhor é o Deus das gerações, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. O Senhor ama as famílias. O Senhor formou a primeira aliança dentro de um lar, Pai. O Senhor criou a primeira família. E é por isso, Deus, que o inimigo da nossa alma se levanta contra a nossa casa para matar, Senhor, o diálogo, o relacionamento, para confundir, Senhor, para destruir a intimidade, Senhor, da família, do relacionamento e, consequentemente, destruir a intimidade espiritual, Pai. Mas hoje nós nos levantamos como, Senhor, aqueles que clamam por socorro. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. E nós clamamos, Senhor, o que está escrito nesta palavra. Ah, se rompessem os céus e descesses, os montes tremeriam diante de Ti. Clamamos, Senhor, por lares, ó Deus, por casas, por famílias, aonde nesse momento só se escuta, Senhor, o silêncio. São casamentos, ó Deus, que viraram uma convivência. Só isso. Pais e filhos que moram juntos, mas estão, Senhor, a quilômetros de distância no coração. Visita, Senhor, os corações adormecidos. Traz reconexão espiritual, traz compaixão. Traz, Senhor, eu não aceito essa frieza, Pai, eu rejeito essa frieza agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim, Senhor, como o profeta orou, Senhor, se identificou pela nação, Senhor, pelo povo, em coletivo, Senhor, mesmo ele estando sozinho, eu também me coloco neste lugar, Pai, e clamo, ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de Ti. Eu clamo, Senhor, nessa hora, nós clamamos como igreja, Senhor, por esposas que têm chorado sozinhas, que já foram mulheres de oração, que já tentaram, Senhor, de tudo, mas estão cansadas, estão desanimadas. Fortalece, Senhor, essas mulheres. Repõe, Senhor, o azeite, renova sobre elas a unção, renova a fé delas. Senhor, abre os olhos delas, Senhor, para que elas tenham esperança. Toca, Senhor, nos maridos, que eles deixem de serem diferentes. Quebra a apatia emocional e espiritual no casal agora, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, por maridos que se sentem também, Senhor, pressionados e sufocados, ó Deus, pelas responsabilidades da vida, pelas pressões sociais que hoje são tantas, ó Deus, e eles acham que não vão dar conta sozinhos, realmente não dão, eles precisam de Ti. Segura, Senhor, ser com esses homens também, Pai. Senhor, muitos deles estão se escondendo, estão escondendo seus medos por trás do silêncio, eles ficam quietos, não falam. Eu te peço nessa hora um toque na alma dos homens, Pai. Levanta esses homens sensíveis ao Teu Espírito, homens que governem com humildade, com temor, com amor. Nós clamamos por filhos que se fecharam, que não respondem mais ao Teu chamado. Filhos, ó Deus, que estão frios, ausentes, revoltados, adoecidos.
Rompe nessa hora, Pai, esse bloqueio, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os quartos. Toca, Senhor, nos filhos, ó Pai, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, todos aqueles que estão feridos. Ó Deus amado, de alguma forma, chama de volta, Senhor. Aqueles que estão à beira do abismo, chama de volta, Pai. Nós clamamos por mães e pais que se culpam, que carregam, Senhor, vergonha por causa dos filhos, que acham que falharam e por isso os filhos se perderam, Deus. Não. Entra, Senhor, com cura na história dessas pessoas, Pai. Que haja reconciliação, Senhor, no momento presente e esperança para o futuro. Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Faça isso, Deus. Em nome de Jesus, faz de novo. Nós clamamos, Senhor, como profeta. Ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Vem, Senhor, e faz novamente as mesmas obras que o Senhor fez no passado. Traz o teu fogo santo, Deus, para as famílias. Clamamos por casas, por famílias aonde há confusão, Senhor, sempre, constante. Deus, sempre há palavras duras, gritos, portas batendo. Senhor, pessoas que querem se alimentar, querem conviver tudo, querem estar só em ambientes incômodos, separados, mesmo estando na mesma casa. Entra, Senhor, com a ordem do Teu Espírito Santo, com paz, com temor. Que o Teu Espírito Santo visite essa atmosfera e expulse todo espírito de contenda e divisão dessas casas, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, por famílias aonde, Senhor, há vícios escondidos, Pai. Vícios, ó Deus, que as pessoas não falaram, mas existem. São muitos vícios, Pai, são compulsões, são mentiras, são comportamentos destrutivos, entre outros, ó Pai, que o Senhor conhece muito bem. Traz a luz, Senhor, não para expor com vergonha, mas para tratar com o Teu poder. Desmascara o que o inimigo tem usado para minar a fé de homens e mulheres que são intercessores dentro da sua casa, porque isso desanima. Clamamos, Senhor, pelos que não conseguem mais orar juntos. Casais que começaram orando de mãos dadas e hoje não conseguem nem conversar. Não tem conversa espiritual, Pai. Não sabem mais abençoar os filhos, não oram nem na hora do alimento. Não sabem dizer obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Famílias, Senhor, que estão esfriando e não perceberam ainda. Desperta, Senhor. Sopra a vida nesses ossos secos. Faz, Senhor, o que está escrito em Ezequiel 37:5. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre as cozinhas das casas, aonde calou, Senhor, a adoração. Ninguém canta, ninguém toca um louvor na cozinha, só reclama. Sopra, Senhor, sobre os quartos, onde só se ouve gritos ou um silêncio, Senhor, onde nem se ouve nada de Ti. Sopra sobre o coração do pai que quer fugir, quer abandonar as famílias. Sopra sobre os corações das esposas que pensam, Senhor, em desistir, porque não aguentam mais, Senhor, já fizeram de tudo. Sopra sobre os filhos que não entendem o vazio que sentem no seu interior. Levanta, Senhor, altares restaurados nas famílias. Oh, Senhor, nós clamamos, se rompesse os céus e descesses. Clamamos, Senhor, pelas nações, Pai. Clamamos pelo Brasil, Senhor, pela nossa terra natal, Senhor. Sara a terra da corrupção, do engano, da idolatria. Clamamos, Senhor, pelas famílias brasileiras, Senhor, que tem sido alvo de destruição por leis, Senhor, perversas, cultura que banaliza a honra, uma mídia, Senhor, que ensina rebelião e uma espiritualidade sem cruz. De tudo isso, Senhor, o que eu acho pior, essa espiritualidade sem a cruz do Senhor Jesus.
Levanta, Senhor, os teus profetas, acende o fogo nos altares. Restaura os fundamentos espirituais da nação, Pai. Toca nos governantes, os intercessores, as famílias brasileiras espalhadas pelo mundo. E clamamos também, Senhor, pela terra que o Senhor nos deu por herança, o Japão, onde colocamos a planta dos nossos pés. Toca os corações endurecidos, aqueles que não conhecem o teu nome, Senhor. Entra com salvação, entra com cura nas casas, nos bairros, nas escolas, nas igrejas. Nós clamamos pelo Japão, por cada lar, Senhor, onde o evangelho ainda não entrou, pelas casas onde o trabalho tomou o lugar da comunhão, Pai. Pelas famílias que não conhecem a tua presença. Traz salvação, sopra, Espírito Santo, vem o avivamento, vem o reino do Senhor sobre essa nação. Dá-nos, Senhor, autoridade para interceder por essa nação como quem guarda as portas espirituais. Levanta os missionários, aviva os obreiros, derrama do teu Espírito sobre essa terra, Senhor, que o Senhor ama tanto. Ela é tão preciosa, Pai. Clamamos, Senhor, pelas nações, Senhor. O Senhor ama os povos da terra. Tua voz não está limitada à nossa língua nem à nossa cultura, por isso declaramos: venha o teu reino sobre as nações da terra. Pelas nações, Senhor, da terra. O Senhor ama, Senhor, as famílias e os povos da terra. Que em cada nação se levantem casas consagradas ao Senhor. Desperta, Senhor, os intercessores nas nações. Prepara o caminho do avivamento, Senhor, em todos os continentes. Quebra as barreiras espirituais. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estendemos esse clamor às nações. Ó Deus amado, e declaramos o que está escrito no Salmo 126:5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Nós cremos que fomos chamados para estar aqui nesse tempo, neste lugar, Deus, para semearmos com lágrimas e clamor. A colheita certamente virá. Frutos de restauração nós profetizamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós temos pouca força, mas a nossa força está no nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, a quem nós clamamos, em quem nós confiamos, na palavra que nós cremos que é verdadeira, a palavra do Senhor. Por isso nós prosseguimos clamando e crendo no que está escrito, quando diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E também, Isaías 64:1. Ah, se descesses, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Senhor, rompe os céus e desce agora sobre todas essas causas, sobre todas essas famílias, sobre todas essas situações e essas circunstâncias. Nós convidamos o Senhor para estar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na nação. Todos nós aqui representamos, Senhor, famílias. Nós convidamos o Senhor para estar nos corações, nas casas e nas nações. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. E continue clamando. Ah, se rompesses os céus e descesses. Rompe os céus, Senhor, e desce na nossa vida, porque só o Senhor tem a salvação e a solução para tudo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.